Vendas no varejo surpreendem em fevereiro e vão ao maior patamar da série histórica, e você vai ver também. Acidente com ônibus turístico deixa pelo menos 9 mortos no sul da Bahia. Ministério Público do Tribunal de Contas da União quer a extinção de contratos com Elon Musk. China considera que foi difamada e atacada durante reunião entre Estados Unidos e Japão. E a gente fala também sobre uma empresária do Vietnã que foi condenada à morte por corrupção. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós chegamos ao vivo, agora 1h04 para te contar os assuntos que estão em destaque na tarde dessa quinta-feira, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos começar pelo Brasil. A gente começa essa edição falando sobre o acidente com um ônibus de turismo do Rio de Janeiro que tombou na BR-101, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Pelo menos 9 pessoas morreram. Quem traz para a gente os detalhes direto da cidade é o repórter Cleiton Rodrigues. Vamos ver. O acidente aconteceu no quilômetro 885 da BR-101, já em Teixeira de Freitas. 34 pessoas estavam a bordo do veículo que acabou tombando após bater em um barranco por volta das 4h30 da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos 8 pessoas morreram no local. Outras 23 foram trazidas aqui para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Dessas, 6 chegaram aqui em estado grave. Uma das pessoas que chegou em estado grave precisou passar por cirurgia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ao todo, foram confirmadas 9 mortes. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus pertence à empresa RM Viagens e Turismo. As vítimas estavam em uma excursão. Elas teriam saído do Rio de Janeiro e seguiam para Porto Seguro. De acordo com a polícia, ainda os 2 condutores do veículo não se feriram, pois eles estavam utilizando o cinto de segurança. Ainda segundo as autoridades, dada a dinâmica do acidente, tudo leva a crer que os passageiros eles estavam sem a utilização do cinto. A PRF acredita que esse acidente ele possa ter acontecido devido ao excesso de velocidade. Contudo, todas as possíveis causas ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo Departamento de Polícia Técnica. As imagens são impressionantes. E olha só, o volume de vendas do comércio varejista cresceu pelo 2º mês consecutivo e atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro do ano 2000. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgados pelo IBGE. Vamos ver. O índice teve alta de 1% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, quando havia subido 2,8%. A última vez que o varejo registrou 2 meses consecutivos de alta foi em agosto e setembro de 2022. Em dezembro de 2023, o índice registrou queda de 1,4% e em outubro e novembro o comércio passou por 2 meses de estabilidade. Em fevereiro, 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram taxas positivas. Os destaques foram os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que exerceram as principais influências sobre o resultado total do comércio varejista. Por outro lado, combustíveis e lubrificantes e hipersupermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registraram queda na passagem de janeiro para fevereiro. Já na comparação com o ano anterior, as vendas no varejo aumentaram 8,2% em fevereiro. Esse crescimento ocorreu em 5 dos 8 setores do varejo restrito. Agora trazemos atualizações sobre o caso Elon Musk e o Judiciário Brasileiro. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União apresentou uma representação para solicitar a identificação e a extinção de contratos do poder público com empresas do bilionário Elon Musk. O pedido é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado. A sugestão é de que o Tribunal de Contas da União solicite um pente fino nos contratos vigentes e que, posteriormente, seja avaliada a possibilidade de extingui-los em medida de caráter cautelar. O argumento é de que o poder público não pode ter relação com empresas que não se submetem ao direito brasileiro. A solicitação também sugere ao Tribunal de Contas da União que analise a possibilidade de proibir a atuação da rede social X no Brasil.
Duas entidades pediram à Justiça do Distrito Federal que a rede social X seja multada em R$ 1 bilhão em meio às recentes declarações do dono da plataforma contra o Supremo Tribunal Federal. A rede social é acusada de dano moral coletivo e social e de cometer graves violações ao Estado Democrático de Direito. E olha só, um levantamento apontou um número curioso. O tempo que os brasileiros passam, olha só, no celular. Em 2023 foram registradas 265 bilhões de horas no celular, o que equivale aí a uma média de 3 horas e meia por dia. Vamos ver. Foram baixados 10 bilhões de aplicativos, o que coloca o Brasil em quarto lugar no mundo, tanto em número de downloads quanto em tempo de tela. Mas esse ranking não é motivo para se orgulhar. Isso porque os especialistas recomendam limitar o uso do celular para 2 horas por dia. Com isso, os problemas como fadiga ocular, dor de cabeça e principalmente dependência do dispositivo podem ser evitados. Mas esse cenário não acontece no Brasil. Os brasileiros usam, em média, 1 hora e meia a mais do que o recomendado. E não é só a saúde que é impactada com o celular. Na economia, o efeito é ao contrário. Após a pandemia, momento que os smartphones se tornaram o principal modo de compra, o comércio digital cresceu e o levantamento estima que o Brasil tenha alcançado mais de 35 bilhões de dólares em 2023 nesse setor da economia. A Petrobras se tornou a primeira empresa dentre as grandes da área petrolífera a substituir seus supermergulhadores por robôs em atividades em profundidades maiores que 50 metros. Para se ter uma ideia, a atividade mergulho é considerada a segunda mais perigosa do mundo, perdendo apenas para os astronautas com as suas viagens espaciais. É a tecnologia trabalhando em favor dos humanos. Essa substituição de pessoas por robôs tende a ser benéfica, já que torna mais seguras atividades abaixo do mar, além de gerar uma economia de cerca de 2 bilhões de reais para a empresa. Os supermergulhadores faziam atividades a mais de 50 metros de profundidade, o que tornava o serviço perigoso para esses funcionários, que corriam um risco de vida cada vez que mergulhavam no mar. Em profundidades maiores que 50 metros, o período de preparação pode levar 28 dias. Antes de descer a profundidades de até 300 metros, os profissionais entram numa câmara pressurizada que faz o corpo chegar à pressão que será enfrentada. Uma das etapas preparatórias envolve, inclusive, a respiração de uma mistura que substitui o nitrogênio pelo gás hélio. A Petrobras manterá o uso de mergulhadores, mas apenas em manutenções que precisem ser feitas até 50 metros de profundidade. Em casos de reparos mais profundos, os robôs farão o serviço. Com essas alterações, os trabalhadores ficam menos expostos e a chance de acidentes graves acontecerem diminui muito. A tecnologia de ponta também aumenta a confiabilidade para o acionamento de válvulas de segurança das plataformas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a profissão mergulhadores em plataformas marítimas ocupa o segundo lugar na categoria de trabalhos com mais estresse e risco à saúde, perdendo apenas, é claro, para os astronautas. E veja a seguir, China considera que foi difamada e atacada durante reunião entre Estados Unidos e Japão. E a gente fala também sobre o caso de uma empresária do Vietnã que foi condenada à morte por corrupção. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília e trazemos mais destaques dessa quinta-feira para compartilhar, é claro, com você.
A Rússia informou que matou 2 militantes em uma operação antiterrorista na região do Cáucaso do Norte. A ofensiva aconteceu 3 semanas após um massacre reivindicado pelo Estado Islâmico, que deixou mais de 140 mortos nos arredores de Moscou. O Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia havia anunciado anteriormente o início de uma operação de contra-terrorismo na República majoritariamente muçulmana de Kabardino-Balcária. Ainda de acordo com o comitê, os 2 combatentes foram mortos em uma operação noturna em Naushik, principal cidade de Kabardino-Balcária, depois de abrirem fogo contra as autoridades. Moscou lançava com frequência ataques antiterroristas ao Cáucaso após as guerras na Chechênia entre os anos 90 e 2000, mas as operações se tornaram muito mais raras na última década. A operação ocorreu 3 semanas depois de um atentado matar mais de 140 pessoas em uma casa de shows nos arredores de Moscou. O massacre foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, mas autoridades russas acusam o Ocidente e a Ucrânia de estarem envolvidos. A China considerou nesta quinta-feira que foi difamada e atacada durante uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e Japão que aconteceu ontem, quarta-feira, em Washington. Após o encontro, os 2 países anunciaram que decidiram reforçar a cooperação na área de defesa para contrapor os interesses de Pequim na região da Ásia-Pacífico. Próximos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os 2 países decidiram reforçar consideravelmente seus vínculos na área de defesa em meio ao aumento das tensões na região da Ásia-Pacífico. O presidente americano Joe Biden tem costurado uma rede de alianças para contrapor o crescente poder militar da China e suas reivindicações marítimas e sobre Taiwan. Os Estados Unidos e o Japão difamaram e atacaram a China em relação a Taiwan e as questões marítimas. Interferiram de forma grosseira nos assuntos internos chineses e violaram gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais. A China está fortemente insatisfeita e apresentou representações solenes às partes relevantes. A relação entre Estados Unidos e Japão não deve prejudicar os interesses de outros países e não deve minar a paz e a estabilidade regionais. Washington e Tóquio decidiram que seus exércitos vão trabalhar em conjunto para alcançar uma maior interoperabilidade. O governo americano também se comprometeu a apoiar alguns projetos militares japoneses, tanto em termos de equipamento como de tecnologia. Washington recebe nesta quinta-feira um encontro trilateral entre Estados Unidos, Japão e Filipinas para tratar do disputado Mar do Sul da China, onde embarcações de Pequim e Manila trocam hostilidades com frequência. Um tribunal do Vietnã condenou à morte uma empresária do setor imobiliário por um dos maiores casos de corrupção do país, com prejuízos calculados em 27 bilhões de dólares, ou seja, em 136 bilhões de reais. O júri rejeitou todas as alegações da defesa de Trong My Lan, executiva do grupo imobiliário Van Thien Pat, acusada de fraudar o Saigon Commercial Bank ao longo de uma década. A decisão do júri, divulgada pela imprensa estatal, afirma que as ações da acusada minaram a confiança da população na liderança do Partido Comunista e do Estado. Lan foi uma das 86 pessoas indicadas no caso, um grupo que inclui ex-presidentes do Banco Central, ex-funcionários do governo e ex-executivos do SBC. O julgamento na cidade de Ho Chi Minh, sul do país, durou 5 semanas. Lan e outros réus foram acusados por crimes que vão de suborno e abuso de poder até apropriação indébita e violação das leis bancárias. Lan supostamente desviou 12 bilhões e meio de dólares, mas os promotores afirmaram nesta quinta-feira que os danos totais causados pelo esquema alcançaram 27 bilhões de dólares, o equivalente a 6% do PIB do Vietnã em 2023. A empresária negou todas as acusações e culpou os subordinados. Ela e os demais réus foram detidos como parte de uma campanha nacional contra a corrupção. E hoje, dia 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização para falar sobre o Parkinson, que é uma doença que atinge mais de 150 mil brasileiros e cada vez mais vem sendo diagnosticada entre os jovens. A reportagem é da Michele Veiga.
O envelhecimento da população, condição de vida exaustiva e fatores genéticos são as causas mais estudadas quando o assunto é doença de Parkinson. De acordo com os estudos, até 2030 haverá quase 50% de aumento nos diagnósticos da doença, que muitas vezes é caracterizada por tremores, mas também pode causar rigidez muscular e outras adversidades do sistema neural. Um mistério para a ciência e para quem é atingido por ela. Ela é neurodegenerativa. Nós temos uma região do cérebro que começa a produzir menos de uma substância do que ela produziria, que é a dopamina. E essa substância em menor quantidade leva a todos esses sintomas que a gente conhece. Ela é uma doença progressiva, então cada paciente cada indivíduo vai ter uma doença de uma maneira diferente. Nós vamos ter indivíduos com doenças mais leves, indivíduos que não vão precisar de tanta medicação, de tratamento mais específico, enquanto nós vamos ter indivíduos que têm uma piora mais progressiva, uma piora um pouco mais severa desses sintomas e que vão ter maiores limitações. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma doença que geralmente é associada à idade avançada, mas os números de casos precoces vêm aumentando. A predominância é em idosos, então acima de 60 anos é a maior faixa etária para esse tipo de doença. Nós temos os casos de Parkinson precoce, que é quando ele ocorre antes dos 45 anos, e inclusive casos de Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil, que são pessoas abaixo de 21 anos que começam com a doença. São casos mais esporádicos, mais raros, geralmente estão ligados a fatores genéticos hereditários, mas sim, existem casos de pessoas mais jovens. O Parkinson entrou na vida da Tatiana de forma precoce, aos 37 anos. E há 10 ela vem travando uma batalha contra a doença, que chegou no momento mais importante da vida de uma mulher, na maternidade. Aos 37 anos, realmente, eu fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava com meu filho com 4 meses. Tá? Nesse período, realmente, eu não aceitei. Realmente, fui procurar outras opiniões de outros neurologistas. Tive mais em 2, um aqui em Criciúma, outro em Porto Alegre. E realmente tive a confirmação dos 3 neurologistas, que realmente o meu problema era a doença de Parkinson. Antigamente se falava mal de Parkinson, Hoje é só doença de Parkinson, ou melhor, Parkinson, para realmente tirar aquela sombrio, vamos dizer assim, da doença. Então, eu tenho o diagnóstico há 7 anos e meio, já está fazendo. Todo dia é uma luta. Quando realmente eu comecei com o diagnóstico, era mais a lentidão do lado esquerdo. Quando eu comecei o tratamento, realmente, eu senti que como foi tirado com uma mão, assim, sabe, que realmente meus movimentos começaram a ficar mais soltos, comecei realmente a ter qualidade de vida normal. Só que no decorrer dos anos, realmente eu comecei a sentir mais dificuldades. Até então que a medicação foi começando a aumentar, as doses. No começo eu tomava 1 comprimido por dia, depois aumentando para 2. Hoje eu estou tomando 6 comprimidos do Prolapa por dia, mais Rasagiline, mais Pramipexol. Então, assim, é um tratamento contínuo. A cada 4 horas eu tenho que estar tomando para realmente eu ter um movimento melhor, uma qualidade de vida melhor. E para enfrentar a doença e saber mais sobre ela, Tati, como é conhecida, não ficou parada. Foi atrás de buscar e levar informações para outros portadores. Assim, fundaram o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos e reativaram um grupo de estudos e bem-estar em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, onde 2 vezes por semana realizam práticas de fisioterapia e educação física para melhorar as condições de vida. Em junho do ano passado, a gente começou com esse trabalho novamente na Unesc, e a partir daí, começamos com 17 portadores. No final do ano, a gente encerrou praticamente com quase 80 portadores. Tá? Então, assim, a gente viu que realmente o pessoal estava buscando algo para realmente ter uma ajuda, uma qualidade de vida melhor, uma assistência, E começamos realmente a desenvolver esse trabalho junto com a Unesc, e no decorrer do ano, a gente conseguiu realmente registrar a associação. É a Associação Parkinson Sul, nome fantasia estável, o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos, que realmente está movimentando a região sul, porque a gente registrou em Criciúma, mas atinge toda a região da ANREC, dos 12 municípios. Então, para trazer realmente qualidade de vida melhor para todos os portadores, informações, aconchego, um acolho, um carinho, um abraço, principalmente para quem recebe o primeiro diagnóstico, não tem onde procurar ajuda, orientações, e a gente quer ser realmente esse núcleo, essa família realmente para estar dando esse apoio para todos os parkinsonianos e os familiares. Para a Tati, a chegada do Parkinson, mesmo que precoce, abriu as portas para um novo mundo, onde o poder ajudar o próximo lhe dá mais forças para continuar enfrentando a doença. Hoje, vamos dizer que é a minha força, vamos dizer que eu tiro a força realmente para estar ajudando as outras pessoas, porque todo mundo hoje procura a Tati.
É a Tati da Unesc, a Tati da Stable, procurando realmente orientações, informações. E assim, eu me sinto gratificante em poder estar ajudando as pessoas. Mesmo quando não tendo muita experiência, não sou formada, sabe, assim, nem nenhuma área da saúde, mas o fato de eu estar dando uma palavra de carinho para todas as pessoas, isso aí me conforta muito e faz eu cada vez mais enfrentar mais a minha saúde, o meu problema, não fazer eu desanimar. Porque eu sei que tem as pessoas que precisam de mim. Então é onde eu realmente estou tirando mais forças para encarar o Parkinson na minha vida. E antes de encerrar essa edição, eu quero saber de você, já jogou golfe? Gostaria, tem interesse? Bom, eu nunca joguei e nem imagino se me sairia bem nessa empreitada, mas a minha curiosidade é tão grande que hoje eu vou levar você comigo até a Geórgia para dar uma olhada numa cabana que tem apenas um campo de golfe no quintal. Aconchegante, não é mesmo? Imagina só passar uns dias por aí aproveitando. Bom, e a cargo de curiosidade, essa cabana, gente, fica no Parque Cloudland Canyon, em uma comunidade sem personalidade jurídica, ou seja, não é oficialmente conhecida, mas ela existe. Estamos aqui de frente para ela e tem o nome de Rising Fall. Não temos maiores informações sobre o proprietário dessa humilde propriedade, mas é um local bastante peculiar, não é? Não parece, mas por lá agora são 20 horas e 26 minutos. Mais um lugar onde os dias terminam mais cedo, ainda à luz do sol. E é com essas imagens de um início de noite ainda à luz do dia que a gente encerra esse jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouquinho, a 1h50, Carolina Povoleri chega com mais notícias para você. Uma excelente tarde de quinta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã. Sexta-feira, sextou está chegando, está próximo. Até mais.